Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos começando um novo trimestre, uma nova lição. Aqui está minha lição nas mãos e um novo tema também. Vamos a estudar acerca do livro de Tiago. Um livro que não é muito grande, mas é muito significativo para o povo cristão. E esta lição, sem dúvida, vai trazer muitas satisfações. Eu tenho aqui em minhas mãos uma medicina. Vocês podem ver aqui, esta medicina é muito importante para tomá-la todos os dias, uma por dia. É o estudo diário da lição da Escola Sabatina. E se você estuda todos os dias, sem dúvida, sua vida espiritual será muito saudável. Deus te abençoe nesse desafio de estudar a cada dia a palavra de Deus. E para comentar esta lição, esta jornada de gravações, está conosco o Dr. Wilson Paroski, quem é professor de teologia em Novo Testamento na Universidade de UNASP, aqui em São Paulo. Bem-vindo, Dr. Paroski. Obrigado, pastor Choque. É um prazer estar aqui com você. Vamos a iniciar logo com uma oração. Que Deus abençoe esse momento especial e que realmente o estudo de sua palavra seja verdadeiramente edificante para todos nós. Pastor, guie-nos na oração. Pois não. Nosso Deus, querido Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Dá-nos a iluminação do Teu poder, do Espírito Santo, para que possamos compreendê-la e dá-nos a disposição para que coloquemos estes ensinamentos em prática em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. 2000 anos atrás, quando o Império Romano dominava o mundo ocidental, naquele tempo havia grande quantidade de loucos e falsos messias, também pretendentes ao trono judeu, como por exemplo Simão de Pereira, também conhecido como o filho de José, um escravo de Herodes o Grande. Ele se rebelou e afirmou ser rei, e ele queimou e saqueou o palácio de várias casas reais, enfim, sendo depois capturado e morto. Outro homem foi Atronges, um homem alto e forte, liderou uma rebelião que teve sucesso por algum tempo contra Herodes Arquelau e também contra os romanos. Embora afirmando ser o Messias, Atronges era um homem cruel para com os romanos e judeus também. Em seguida houve um outro homem chamado Judas da Galileia, que pregava que somente Deus era o governante de Israel. E ele liderou uma resistência violenta contra o censo romano, alegando que os judeus não deviam pagar impostos aos romanos. Logo depois veio Flávio Josefo, conhecido também como um historiador judeu, que ele ligou esse grupo desses zelotes e os culpou pela grande revolta judaica que levou à destruição do templo de Herodes, esse templo conhecido como o Segundo Templo. Judas da Galileia é mencionado no livro de Atos, onde ele é identificado como um fracassado líder messiânico. Isso está em Atos capítulo 5, versículo 37. Dado o ambiente religioso e político da época, não é fácil imaginar que alguns fossem céticos em relação à reivindicação de Jesus de ser o Filho de Deus. Até mesmo seus próprios irmãos, eles não acreditavam, inclusive Tiago, que é o autor da epístola que nós vamos estudar inicialmente, ele não aceitava a messianidade de Jesus. O foco da lição desta semana é conhecer acerca do autor do livro de Tiago e o contexto de seus escritos, seus relacionamentos com Jesus e a mensagem de sua carta, que nos dá, sem dúvida, discernimento de como a fé e as obras trabalham juntas. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Vamos a tocar dois assuntos concretos, né? Em primeiro lugar, quem era Tiago? Quem era esse Tiago? Qual é seu histórico? Como foi seu relacionamento com Jesus? Que posição tinha na igreja? E em segundo lugar, nós vamos falar um pouco sobre a mensagem de Tiago. Qual é o centro, o objetivo da mensagem de Tiago? Vamos começar então. Quem era Tiago, pastor Paroski? Nós temos poucas informações sobre este Tiago. Na sua epístola, ele simplesmente se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Tiago capítulo 1, versículo 1. É por causa da tradição da igreja que nós vinculamos esse Tiago ao Tiago, irmão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha vários irmãos. Dá os nomes de cada um desses irmãos. E em Gálatas capítulo 1, versículo 19, Paulo se refere a um Tiago, irmão do Senhor, que era líder na igreja. A Bíblia fala de outros Tiagos, filho de Zebedeu, irmão de João, um apóstolo. Também havia o Tiago, filho de Alfeu. Havia um apóstolo, um discípulo chamado Judas, não o Iscariotes, que era filho de um tal Tiago. Portanto, nós temos 4 Tiagos no Novo Testamento. É graças à tradição da igreja que, como eu disse, que este Tiago, o autor desta epístola, é identificado como o irmão do Senhor. O irmão mais velho de Jesus. Seria o irmão mais velho de Jesus. E existem, na verdade, 3 teorias. Jerônimo dizia que esse Tiago era primo de Jesus. Mas quando Paulo fala em Gálatas 1,19 que ele era irmão de Jesus, Paulo aparentemente joga essa teoria por terra. Porque a palavra é irmão, não é primo. Claro. E então outros, Epifânio, por exemplo, dizia que todos eles, não só Tiago, eram irmãos mais velhos de Jesus, de um primeiro casamento de José, o que significa que José era viúvo e já tinha filhos quando se casou com Maria. E mais tarde vieram outras teorias dizendo que eles eram filhos de Maria, portanto irmãos mais novos de Jesus. A tradição mais forte é a de que eles eram irmãos mais velhos de Jesus. A Senhora White faz este comentário. Eles eram irmãos mais velhos de Jesus, filhos de um primeiro casamento de José. E agora, qual era a mensagem principal de Tiago? Qual é o propósito dessa carta? Existem várias teorias, inclusive de nossos reformadores, como foi o caso de Martinho Lutero, né, que falava que esse livro seria um livro de palha ou alguma coisa assim. Ele não aceitava esse livro como um livro sagrado, né? Lutero tinha dificuldades com Tiago. Na verdade, Lutero escolheu Paulo. Paulo era o herói de Lutero. E por conta disso, ele acabou deixando Tiago num segundo plano. Ele chegou a dizer, além de dizer que era uma epístola de palha, que a epístola deveria ser banida da escola de Wittenberg, onde ele ensinava. O problema de Tiago é que parece contradizer a teologia de justificação pela fé de Paulo. Mas isso é apenas uma aparência. Nós não sabemos a circunstância exata em que Tiago escreveu, o momento exato em que ele escreveu a epístola. Mas ela pode ter sido, talvez, a primeira epístola no Novo Testamento. É possível que Tiago, em algum momento, estivesse reagindo contra uma pregação nova, a pregação de Paulo, de justificação pela fé. É possível que ele estivesse reagindo a isso. Mas ele não contradiz Paulo. Tiago não está preocupado em dizer como nos tornamos cristãos, mas sim como vivemos como cristãos. Exatamente. E aqui nós fazemos a harmonia, uma harmonia perfeita entre Paulo e Tiago. A ênfase maior de Paulo é em como nos tornamos cristãos, pela fé em Jesus. Claro que sim. E a ênfase de Tiago é como viver como cristãos. E também Martinho Lutero tinha aquele momento, contexto dele também, né? Quando era aquele passar para outro extremo daquelas tradições católicas daquele tempo, agora ele queria ir para outro ênfase, e por isso que talvez ele também encontrou essas dificuldades em Tiago, né? Sem dúvida, sem dúvida. O contexto de Lutero fez com que ele se concentrasse mais em Paulo do que em Tiago e outros livros da Bíblia. Há algumas... o que nós queremos mais importante a nossa maneira de viver que a nossa crença? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. O que nós creemos é mais importante que a nossa maneira de viver? Qual é a sintonia entre nesses dois grandes assuntos, crer e viver? O apóstolo Tiago usa o mesmo termo em suas epístolas.
quando ele fala da fé, quando ele fala até os demônios creem, ele usa o mesmo termo. É o termo grego pisteuo. Significa ter fé, significa acreditar. Esta, na verdade, é uma questão um pouco semântica. Ela tem que ver em como nós definimos a palavra crer ou como nós definimos a palavra fé ou ter fé. Na verdade, o que nós temos que entender é que ter a fé se torna fé no ponto da ação. Uma fé que não age não é fé. Ela não é uma fé madura, não é uma fé completa. E é nesse sentido que Tiago fala que até os demônios creem. Neste sentido. Mas uma fé completa, uma fé madura, é aquela que se revela por meio de ações. Nós poderíamos, por exemplo, entender a palavra fé à luz da palavra fidelidade. O que é fidelidade? Como demonstrar fidelidade? Ou seja, como que eu demonstro ter fé? É pela minha vida, é pela forma como eu vivo. Ser fiel é viver uma vida de acordo com a minha fé. É levar uma vida de fidelidade a Deus. Então, fé só é fé no ponto da ação. Ela se torna fé exatamente quando ela se torna prática em minha vida. Uma última pergunta. Os destinatários, do verso 1 do livro de Tiago, fala que os destinatários foram aquelas 12 tribos, né? A quem se refere essas 12 tribos que estavam na dispersão aí? Não é uma pergunta fácil, pastor. Não é uma pergunta fácil. As 12 tribos de Israel já não existiam mais no tempo de Tiago. Mas 12 tribos é uma referência a Israel. O apóstolo Paulo, por outro lado, ele também se refere ao Israel de Deus. Então se convencionou chamar de Israel espiritual a igreja cristã. O Israel espiritual seria a igreja cristã. A pergunta é, está Tiago escrevendo a igreja cristã como um todo, judeus e gentios, ou está Tiago escrevendo apenas a judeus? É mais provável que ele esteja escrevendo apenas a judeus, porque naquele momento o evangelho estava começando ainda a ser pregado no mundo gentílico. Então é mais provável que ele estivesse escrevendo a judeus. E aí o fato dele mencionar as 12 tribos, esta é uma expressão, digamos, mais escatológica, tem que ver com aquela expectativa bíblica de que Deus iria reunir todo o povo de Israel novamente. Então é possível que Tiago estivesse pensando nesta forma. Por que da dispersão? Porque viviam fora da Palestina. Dispersão vem do grego diáspora, significa, era aquele processo de migração do povo de Israel da Palestina para outras nações do mundo da época. Era muito comum este fenômeno naquela época, por várias razões. Então, Tiago está escrevendo para o povo de Deus que vive fora da Palestina, disperso no mundo greco-romano da época. Agora vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. A carta de Tiago parece ser um manual prático sobre a vida cristã. Ela nos diz como lidar com a dúvida, a tentação e muitos outros assuntos relacionados com a vida diária, não é, pastor? Verdade. Tiago não está tão preocupado com doutrinas, como Paulo, por exemplo. Tiago está muito preocupado com o viver, como os cristãos devem viver, principalmente em relação aos problemas, às dificuldades, no relacionamento de uns para com os outros. Esta é a preocupação maior de Tiago. E nós temos que entender que fé cristã, vida cristã é muito mais do que um corpo de doutrinas. Envolve também um estilo de vida, como nós vivemos. E uma das ideias mais importantes em Tiago é que o que fazemos deve concordar com o que dizemos. Nossas convicções devem ter harmonia com os nossos compromissos. Lembre isso, a hora de aplicar a leitura desse maravilhoso livro que é Tiago. Vamos à última parte de nosso esboço. Quais são algumas das tuas convicções mais importantes? Por exemplo, crees que Jesus vai vir?
O que então estamos fazendo para preparar alguma pessoa para a sua vinda? Crees, por exemplo, que a vida é templo do Espírito Santo? Então, como nós estamos cuidando do nosso templo para que seja um testemunho perante os demais? Precisamos não só mostrar ao mundo o que nós somos, sino também a mensagem que nós temos. Pense em alguma coisa que precisa ouvir, como esta mensagem que Deus quer te proclamar. Cada um tem seus próprios desafios. Faça planos nessa semana de se aproximar de alguma pessoa, especificamente, para orar por ela, para poder animar a essa pessoa, para fazer mais prática a fé, não apenas para ti, sino para alguma pessoa a mais. E que possamos, de uma maneira prática, influir com nosso testemunho, com nossas palavras, com nossa simpatia e com nosso amor, alguma outra palavra, a uma outra pessoa. O que te parece se agora, então, oramos por isso? Eu quero me tornar uma pessoa mais influente, positivamente na vida de outra pessoa. Não eu, é Cristo em mim, logicamente. Deus vai te usar. Você quer ser usado por o Senhor para ser uma bênção para outras pessoas? Vamos orar por isso. Deus te abençoe nessa decisão. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nos dás esse privilégio não apenas de conhecer Tua Palavra, sino viver. E queremos apresentar isso perante os demais, intencionalmente e naturalmente também. Te pedimos que esta semana possamos ser uma bênção para aquelas pessoas que nos rodeiam. No nome de Jesus.